Romanos capítulo 1, versículos 18 a 26, hoje nós vamos caminhar um pouquinho, ó. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus. Preste atenção aí. Nem lhe deram graças, antes, nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus os entregou, nas concupiscências de seus corações, à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. Claro que até as mulheres, porque delas se esperava mais. Os homens serem extremamente imorais é uma coisa, mas as mulheres costumam ter uma cabeça mais no lugar. Principalmente as mulheres do mundo antigo tinham, mas até elas estavam sendo corrompidas. Vamos orar? Senhor Deus, Tua palavra é uma bênção, porque ela nos mantém nos trilhos corretos do caminho para a salvação. E por isso, nesta hora, nós nos submetemos mais uma vez, pedimos que abençoes. Tu és nosso eterno galardoador. E pedimos que Tu abençoes tudo aquilo que vamos ouvir, que seja o nosso coração, terreno fértil para a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 2 erros que servos de Deus não podem cometer. Paulo está escrevendo uma carta para servos de Deus. Os romanos convertidos estavam recebendo uma carta do apóstolo Paulo. E claro, Paulo tinha algumas preocupações, e ele começa a sua carta falando que o Evangelho é o maior presente de Deus ao mundo. Jesus é enviado ao mundo para salvar o homem perdido. E ele vai começar a falar de salvação, mas antes disso, ele faz questão de falar bastante do homem perdido, de como o homem está perdido e precisa ser salvo. Mas o homem está perdido por alguns motivos simples, que ele mesmo propôs para a sua caminhada, que ele mesmo decidiu desenvolver, para não crer em Deus, para não dar glória a Deus, para não glorificar o Senhor com a sua vida. E Paulo então escreve aos romanos, deixando claro também que os romanos deveriam prestar atenção nessas questões, que afastam os homens de Deus. Nós estamos agora completando o nosso estudo do capítulo 1, essa parte final, que vai agora citar pecados, que vai falar de pecados claros, evidentes, e homens que praticarem esses pecados, com certeza não entrarão no reino, vai dizer a Bíblia. Vimos que o homem em pecado não tem desculpa para o seu pecado, ele não tem como se desculpar, porque a sua própria consciência já o condena. Quando você faz algo errado, você pode até não saber se Deus deixou ou não deixou, mas você sabe que é errado, porque a consciência condena. E há inclusive uma pergunta que gira no mundo teológico, no mundo da teologia, que a gente como professor está sempre tentando responder, né? E aqueles que nunca ouviram? Essa é uma pergunta que a gente sempre ouve quando a gente vai falar de salvação. E aqueles que nunca ouviram o Evangelho? Tiago, esses dias, me fez essa pergunta. O que acontece com eles? Bem, existem algumas possibilidades. Nós não temos como ser taxativos. É isso que vai acontecer. Existem possibilidades.
Primeira delas, vão para o inferno porque a igreja não cumpriu o seu papel. E aí Deus vai cobrar o sangue, espiritualmente falando. A culpabilidade será colocada sobre a igreja que não evangelizou, mas vão para o inferno. Se nunca ouviram é porque a igreja não fez o seu papel. Essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade: se Deus é dono de todas as coisas, dono dos seus servos, Ele tem todo o ouro e toda a prata, Ele tem todos os recursos nas mãos, e não enviou alguém até lá, é porque alguém não iria se converter. Por isso que Ele não enviou. Digamos, não perdeu tempo e nem recursos com quem não queria. Só que, irmãos, todo lugar que o evangelho chega, atualmente ele ganha gente. Isso é uma teoria romântica, mas é meio complicada, porque onde o evangelho chega, ele ganha gente, mesmo que seja 0,000,1%, mas se converte. Então essa teoria é meio problemática. Terceira possibilidade: Deus julgará essa pessoa pelo que Ele sabe que essa pessoa faria se o evangelho chegasse. Entendeu o detalhe? Ah, o evangelho nunca chegou aqui, mas se chegasse, aqueles 6 ali se converteriam, então eles estão salvos. Porque Deus tem toda a consciência, Deus sabe todas as coisas. Essa é a terceira possibilidade. Eu estou evitando usar termos técnicos aqui para não complicar. A quarta possibilidade é justamente um assunto que Paulo tem tratado aqui, tá? Mas a coisa é bem mais complexa do que isso. Estou querendo dizer que essa é a correta. Tem gente que defende que todas são defendidas por alguns teólogos. A quarta possibilidade é que o homem será julgado conforme a sua consciência. Quantas vezes ele sentiu a consciência pesar, mas mesmo assim ele fez. E Deus então teria uma maneira, e claro que tem, se quiser, de calcular a fé dessa pessoa, levando por base a sua consciência. A consciência condenou e ele fez. A consciência condenou e o outro não fez. Deus julgaria dessa forma. Então são 4 possibilidades para aqueles que nunca ouviram. Beleza? Entendeu bem? Pastor, qual é a sua? Só digo no particular. Claro que eu acredito numa, mas eu não vou sair por aqui ao público falando para o pessoal que não entende nada de teologia lá, ficar colocando aquelas coisas desagradáveis nos comentários. Esse pastor é doido, esse pastor é maluco. Não. O leigo não estuda o negócio e fica falando da gente. Então eu falo para você. Não vou publicar isso na internet não, até porque existem estudos sendo feitos ainda para aquilo que eu creio. Bem, mas Paulo não está falando desse pessoal que nunca ouviu. Paulo está falando de um pessoal que tem um conhecimento. Porque ele vai usar uma terminologia de experimentação, que eu vou explicar para você daqui a pouco. Gente que experimentou. Vimos que o homem em pecado, então, é indesculpável, porque ele resiste à verdade, a restringe, a suprime para poder pecar. Gente, vocês não têm noção de quantas pessoas chegam aqui à PIB de Taubaté, percebem que o negócio está pesado demais e vão embora. Quantas pessoas? Gente que chega no gabinete e diz: pastor, valeu, foi legal enquanto durou, mas não dá para a gente não, a gente está acostumado com outro estilo. Porque muita gente chega para a nossa igreja, você já deve ter percebido, mas a metade não fica. E por que isso acontece? Porque muita gente sai daqui dizendo que nós somos exigentes demais. Que a igreja é muito firme. A expressão que eles usam às vezes é dura para tratativas de algumas coisas. Por exemplo, a gente é chato com roupa, a gente não gosta de cospe fora,
saia curta. A gente não gosta de mulher usando leg aqui. Você vai usar, tem que botar um vestido, saia até o joelho. A gente não gosta. Crente que gosta de tomar uma biritinha aí, de vez em quando, que sai para uma balada, nossa juventude, se a gente descobrir, já não é mais membro da igreja. Não vai ser mais. Isso aqui é uma igreja para a família. Isso aqui não é uma igreja para zoeira. Claro que se quiser chegar, mudar de vida, vai ter espaço, vai ter amor, vai ter carinho, vai ter tudo. E a gente acompanha, tem paciência, espera mudar, não tem problema. Mas se quiser ser membro da igreja, nós vamos encher a paciência, tem que andar na linha. Ah, pastor, mas tem gente fazendo aí. Tem, mas eu não estou sabendo. Se eu souber, é porque vocês, muitas vezes, são covardes. Vocês sabem do pecado, mas não falam. São coniventes. Tem crente que bebe? Tem crente aí que faz no que não... Mas ninguém fala nada. Os jovens se acobertam, porque são coniventes. A gente não fica sabendo. E deixa eu não estou bravo não, hein? Estou só pregando. O crente que encoberto é tão culpado quanto aquele que faz. Porque o elemento está manchando o nome da igreja lá fora e você está quieto e não fala nada. Ele está acabando com o nome de Jesus lá fora, jogando na lama, e você não fala nada. Então você é conivente, vai dar conta. Porque o evangelho hoje, querido, dói. O ser humano hoje não quer evangelho. Ele quer um local para frequentar no final de semana, com amigos e tudo mais. O cara não tem aquela pegada de ir para bagunça, mas para bagunça mesmo, igual eu fui, antes de me converter. Ele não quer isso, que ele sabe que, mas ele quer um meio termo, um meio do caminho. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Gente que subverte a verdade, gente que dá um jeitinho nas coisas, gente que arruma uma brecha na lei, gente que quer fazer de tudo para esconder o que faz. Essa mensagem é para gente assim. Porque tendo visto que o que leva o homem a agir como age, em pecado, é realmente o seu desvio de Deus, Paulo nos dá orientações claras. Cuidado para vocês não fazerem o mesmo. Experimentarem a Deus e voltarem para o pecado. Esses homens são indesculpáveis. E quais erros nós não podemos cometer? Primeiro, olha os versículos 22 a 25 aí. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos. E mudaram. A palavra aí dá uma ideia de quem é esperto. A tentativa de ser esperto. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ou seja, o homem em pecado põe de lado a glória essencial de Deus. Ele não vive para Deus, ele vive para si mesmo. Isso é um problema da nossa geração. O problema da nossa geração evangélica hoje é que o cara não vai para a igreja para poder fazer o que Deus quer. Ele vai para a igreja para receber alguma coisa. Não, vou para lá, né, porque Deus vai me abençoar. Se eu não for ao culto, de repente Deus pesa, vai que Deus pesa a mão. O cara não vem para a igreja para ser, ele vem para ter. Isso é um problema muito comum nas nossas igrejas hoje. O cara está muito mais interessado no que ele vai ganhar do que no relacionamento que ele terá com Deus. Esse é o problema das nossas igrejas hoje. O Brasil ainda carrega aquele estigmatismo. Aliás, estigma, né? Fica mais correto. Que veio
da nossa origem primitiva. Você vai em alguns países da América Latina, isso ainda é muito forte. O carro para no meio da rua, aí o camarada vem e empurra para você. Aí você tem que, depois que faz o carro pegar, você para e dá um dinheiro para o cara que empurrou. Mas dá o dinheiro, porque senão ele xinga você, porque ele não empurrou para lhe ajudar, ele empurrou para receber. Em alguns ambientes do nosso Brasil hoje, para você passar dentro de algumas tribos, você tem que pagar pedágio. Claro que na cultura brasileira existe um problema historicamente, que os índios estão sendo rechaçados, expulsos, mortos. A gente sabe da injustiça com relação às tribos indígenas no Brasil. Mas é um sentimento muito primitivo, esse sentimento de que eu faço alguma coisa para você, para receber alguma coisa em troca. Isso não é cristão. Mas nós carregamos isso no nosso DNA. E nós chegamos para um relacionamento com Deus baseado em troca. E é por isso que igrejas como a Universal fazem tanto sucesso. Porque o brasileiro gosta desse tipo de coisa. Não, eu não quero compromisso não. Eu quero a minha bênção, estou fazendo um investimento. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o evangelho verdadeiro é um evangelho que requer vida transformada. Inclusive, preste atenção no detalhe, com prejuízo. Porque a gente serve esse Deus, mesmo que a gente não ganhe nada. Mesmo que a gente, na verdade, tenha que pedir demissão do emprego, porque nosso emprego a gente é obrigado a fazer fraude. E ficar desempregado, e não ganhar tão bem quanto antes. A gente faz uns desvios. A gente estava numa rota tão bem, confortável, aí vem Deus e fala assim, não, para cá. Oh, Senhor, mas está tão bom aqui. Não, mas é para cá. Eu quero você para cá. E a gente larga a mão de tudo e faz. Para ganhar menos. Para fazer exatamente o que a gente não queria fazer, para sair do conforto. Coisas que a gente amava fazer, e que Deus diz, agora não vai fazer mais. Por quê? Porque o nome disso é evangelho. Eu não me canso de dizer, evangelho tem um rei, e rei tem súditos, e súditos obedecem, e o rei manda. Tem muita gente que ainda não configurou isso, e o cara continua pecando, ele continua fazendo, ou seja, ele não vive para Deus, ele vive para si, para os seus prazeres, para as suas vontades, para as suas percepções, e o pior, que ultimamente tem crescido muito, para as suas filosofias. Que a gente tem de gente hoje que não é inteligente, que acha que é uma coisa impressionante. Não, mas eu sei, onde você aprendeu isso? Eu vi na internet. Deus fez o homem para a sua glória, para que o homem o glorificasse. Os céus manifestam a glória de Deus, a natureza louva a Deus, mas o homem, a coroa da criação, não faz, não quer fazer. O homem, acima de todas as outras coisas, foi destinado a manifestar a glória de Deus. Mas como diz o Salmo 104, ele não faz. Não quer fazer. Há na criação manifesta glória de Deus, ou glória a Deus. E a gente pode perceber a natureza organizada, funciona a mando de Deus para a glória de Deus. Você nunca viu um dia de 20 horas. Nunca viu um tucano sem bico. Você nunca ouviu um cachorro falar com você? O dia que tem culto lá na sua igreja, o dia que o cachorro falar um negócio desse, eu queria estar perto para ver, tomara que fale diante de um pentecostal. Está amarrado, rapaz, né? Isso é uma cena interessante.
Se falar pé de um batista, o batista vai dizer, Senhor, me leva, está na hora, fim dos tempos. O batista é mais silencioso, né? Pois é, a natureza funciona de maneira organizada para a glória de Deus. Porque a Bíblia diz no Salmo 19, que a terra manifesta a glória de Deus. Louva a Deus. Mas aquele coroa da criação, que foi destinado à glória de Deus, acima de todos os outros seres, vira as costas para Deus sem pensar duas vezes. O homem. E é interessante que o versículo 21 diz que o homem não aprova a Deus. Ô pastor, eu não estou lendo isso aqui não. Não o glorificam, o termo é um termo para exame de metais preciosos. É uma palavra empregada no sentido de provar, testar metais, ouro, prata, etc. Um pedaço de metal era mostrado aos peritos, para que o perito pudesse dar uma olhada e falar, é ouro, ou então não é ouro. Essa é a terminologia que o apóstolo Paulo está empregando aí. Eles faziam várias experiências com metal, e essa questão de experimentação é a questão que Paulo está usando no versículo 21. Eles experimentaram a Deus, mas não o glorificaram, não quiseram. Eles sentiram, mas não querem. Olharam, mas não dá para mim. Por quê? Porque preferem pecar. Outra coisa que os homens fazem e que vem mencionado aí no versículo 32, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também têm prazer naqueles que as fazem. Ou seja, pecador anda em conjunto, pecador anda em bando. Por isso que a gente começa a perceber alguém que está debandando do evangelho, porque o cara começa a colar com gente que também não quer evangelho. Isso é natural. Eu não só tenho prazer no pecado, eu tenho prazer de estar junto com gente que peca como eu, que gosta das mesmas tendências. Por isso que o evangelho separa as pessoas. Porque, mano, eu agora vivo para Deus. Se você quiser continuar vivendo para os prazeres, não vai dar certo. Não vou poder frequentar o que você frequenta e nem fazer o que você faz. Por quê? Porque agora eu vivo para Deus. Eu não vivo mais para mim mesmo, para os meus prazeres, para as minhas vontades. E é por isso que o evangelho desagrega. E é por isso que Jesus disse que falou mesmo, né? Ele disse que traria divisão no meio de famílias. Porque não dá para concomitar às vezes, não dá para coadunar, não dá para andar junto. Eu sou nova criatura agora. Não dá mais para fazer o que eu fazia. Não posso mais fazer o que eu fazia. Significa que esses camaradas ignoram deliberadamente o conhecimento que têm do juízo de Deus e sobre o pecado, e continuam fazendo. Tem muita gente que sabe que está fazendo. Olha, eu como pastor tenho escutado às vezes alguém dizendo assim, eu sei que eu irei para o inferno, mas para mim não tem jeito. Eu tenho conhecimento, eu sei o fim que me espera. Gente, com todo respeito, o ser humano é a única besta quadrada que faz esse cálculo e arrisca. Vai arriscar mesmo? Uma eternidade no inferno? Põe esse cara no aeroporto e fala com ele, mano, esse avião que vai sair agora que você está aí listado, tem 50% de chance de cair. Duvido que entre. Mas o cara brinca com Deus. 50% de chance, você entraria? Probabilidade de queda de um avião hoje é um negócio que está na esfera assim. São milhares de voos todos os dias, com queda uma vez por ano. Então calcula esse negócio. Probabilidade de um voo cair é quase ínfima. E já tem gente que não entra. Não, vou andar nisso nada. O problema do avião é que ele voa lá em cima e a oficina aqui embaixo. Não dá certo não. Vou entrar nesse trem não.
E se dá um defeito lá em cima? Só para você ter uma ideia, se você fizer uma viagem de Taubaté a Volta Redonda, você corre mais risco de morrer do que andando de avião. Probabilidades matemáticas. Mas o cara não entra. Mas com o pecado ele brinca. Com a vida errada ele brinca. Aí como é que isso funciona, pastor, na prática? Bem, Paulo diz que não somente põe de lado o pleno conhecimento que eles têm de Deus, mas, tendo resolvido que não o desejam, agora resolvem fazer os seus próprios deuses e cultuá-los. Além de desobedecerem a Deus, eles fazem deuses para si mesmos. Vocês veem que, em certo sentido, eles não querem acabar com a ideia de um Deus, não, eles criam outro. E Lloyd Jones, que é o cara que eu tenho bebido assim, 50%, os outros 50% eu tiro de outros, para preparar as mensagens de Romanos, ele diz sobre esses pecadores assim: eles não querem Deus como ele se revelou, e assim o que eles fazem agora é fabricar o seu Deus, os seus próprios deuses. E aqui Paulo nos diz como eles fizeram isso. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Depois do versículo 25, Paulo se expressa de maneira ligeiramente diversa. Mudaram a verdade de Deus em mentira. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer é que eles transformaram a verdade de Deus em algo que eles acham ser verdade, e que realmente não é verdade. Hoje em dia isso também está... Lembra que eu falei das filosofias? Isso está muito comum hoje. O que o camarada faz? Não, mas eu entendo a Bíblia assim. Legal. Você entende? É, eu entendo assim. Porque eu acho que no final das contas Deus, ele vai entender, ele não vai levar isso em consideração. Então cada um acaba tendo a sua própria Bíblia, sua própria interpretação. E aí as pessoas começam a vir para a igreja, elas não vêm para a igreja para escutar a verdade, elas começam a vir para ver se o pastor concorda com elas. E é por isso que nós temos um êxodo muito grande aqui. Porque aqui, queridos, nós não temos muito esse negócio de, vamos dar uma melhoradinha aqui, né? Vamos permitir um negocinho ali, vamos ver se a gente consegue fazer um bem bolado, para a gente não perder ninguém. Isso não existe aqui. Nem da liderança da igreja e nem do pastor. Não tem. Somos melhores? Não, não somos melhores, mas estamos levando o negócio a sério. Se a Bíblia diz, querido, não adianta a gente tentar correr para lado nenhum. É igual eu fui dar uma palestra para os solteiros e para as pessoas que se divorciaram e tal, que é o nosso grupo aí, compartilhar. Aí fui dar uma palestra lá. Aí me perguntaram, pastor, afinal de contas, pode ou não pode casar de novo? E aí nós começamos a entrar no mérito da questão. Quando você se casou, você era convertido já? Já. Então não pode. Só se você ficar viúvo. Aí tem sempre alguém que pergunta, eu posso orar para o fulano morrer? Não, né? Aí peca 2 vezes. Mas aí, então não posso casar de novo? Não, não pode. E se eu me casar? Isso é um problema seu com Deus. Vai resolver lá em cima. Isso não cabe à igreja resolver. Não adianta. Casou lá diante da lei, resolveu. Vamos tratar você aqui bem. Não vai poder ser pastor nunca mais. Pelo menos não no meu ministério. Eu só para você ter uma ideia, se eu me separar hoje, amanhã eu chego aqui para vocês e digo, gente, obrigado, valeu. Vou trabalhar com outra coisa na vida. Ok? Porque eu não posso fazer isso. Não adianta que eu não vou forçar a barra, não vou querer, não, mas foi culpa da Bia, não tem esse negócio, eu não posso. E graças a Deus a gente vive bem. Que a pior coisa é você ter que permanecer casado por causa do ministério, isso é triste.
E é uma situação que é interessante, que se alguém está em Cristo é nova criatura. Então, se a pessoa se separou antes de se converter e chega para a igreja, ela é nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Então ela se separou lá fora, chegou com a vida toda errada aqui, né? Só para agora, para. Começa a preparar a sua vida, porque você ganhou uma nova oportunidade. Você não era crente, você não conhecia, você ganhou uma nova oportunidade. Então agora, convertida, comece a orar para que você tenha uma pessoa para você. Não faça sexo com ninguém, porque diante de Deus, sexo é o casamento. Então, você vai se casar com a primeira pessoa que você fizer sexo. Então, segura, deixa para fazer depois do casamento. Ok? Beleza. Não, pastor, eu já era convertido quando eu me casei. Não tem conversa. Jesus é muito claro no Sermão da Montanha. E Paulo também nas suas epístolas. Se era convertido, não vai poder se casar de novo. Eu não faço casamento. E, gente, pelo amor de Deus, nós temos umas 3 pessoas nessa situação sentadas aqui. Não estou jogando indireta para vocês. Tá? Não é isso que eu estou falando. Até porque o que eu tenho que falar para você, eu falo, não tem que ficar usando o púlpito para jogar indireta. Estou ensinando a igreja, coisa que eu já falei para você. Já conversei com vocês aí que se separaram, a gente já bateu esse papo. Agora, olha a diferença. Uma irmã escutou a minha palavra lá e falou, pastor, eu já tinha me convertido. Então, acabou. A partir de hoje eu não vou ter relacionamento com mais ninguém. Eu vou viver solitária para o resto da minha vida. A partir de agora eu me casei com Deus. Umas outras 3 mudaram de igreja. Você está entendendo o detalhe? Vou encontrar alguém que concorde comigo. É isso que acontece na igreja hoje. E tem muito pastor, que o camarada tem 40 pessoas na igreja. Aí essa pessoa faz parte de uma família que tem 15. Se ele arruma um problema desse com uma pessoa, 15 deixam a igreja, ele quebra. O cara fica na mão. E aí muitas vezes o que ele tem que fazer? Não, tudo bem, a gente arruma um jeito aqui. Ele vai procurar a brecha na lei para o casal. A gente não faz isso aqui. Se quiser, evangelho é isso, não tem jeito, não dá para correr. É igual o homossexual que chega aqui. Não, mas eu quero continuar do mesmo jeito. Então você está no lugar errado, parceiro. Fui pregar uma mensagem sobre homossexualidade um dia desse aí, tinha uma pessoa sentada ali onde está a irmã Ione, dali mesmo ela já levantou e foi embora. Na hora que eu li o texto, ela já foi embora. Eu conheço. Homossexual, levantou e foi embora, porque isso eu não quero ouvir. Por que não quer ouvir? Isso é palavra de Deus. Por que não quer ouvir? Porque os homens hoje estão procurando as suas próprias teologias. Só que todas as vezes que nós modificamos a Escritura para se adaptar ao nosso pecado, nós estamos criando ídolos para o lugar de Deus. Porque Paulo vai dizer, a gente vai estudar isso na semana que vem, que é exatamente isso que eles fazem. Adoraram mais a criatura do que o Criador. Como assim a criatura do que o Criador? Amaram mais os pensamentos humanos do que a lei de Deus. Paulo está falando de lei de Deus. Mas eu crio uma filosofia para que eu possa me desviar da verdade. Ah não, mas o pastor fulano de tal diz que pode. Então eu acredito, esse pastor é uma bênção. Eu acredito nele agora. Porque é mais fácil se agregar a alguém que pensa como eu, do que eu buscar a verdade e me submeter a ela. Todas as vezes que eu procuro alguém para apoiar o que eu penso, eu corro o risco de me afastar da verdade. Engraçado, na Israel, a gente vivia num tempo em que as pessoas analisavam a Bíblia e elas mesmas encontravam os falsos profetas pela Escritura. Atitude bereana, né? Como dizem Atos. Não, esse camarada está falando, mas a Bíblia, não. Hoje em dia não, né, Israel? Hoje em dia o pessoal busca o profeta que aprove a sua conduta, que aprova a sua conduta. Ele nem olha para a Escritura. Pastor disse? E o senhor? O que o senhor diz? E o senhor? Ah, então é o senhor. O cara nem olha para a Escritura.
Ele nem quer saber se está escrito ou não está escrito. Isso é triste. Nós estamos caminhando mesmo para o fim dos tempos. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por que esse amém aparece aí, gente? Você já parou para se perguntar esse negócio? Por que esse amém aparece aí? Porque Paulo não tinha essa atitude que eles tinham, que os pecadores geralmente têm. Mudam a verdade de Deus para que possam pecar. Não. Quando ele usa o nome de Deus, ele diz amém. Porque ele dá um glória a Deus no meio do texto. Bendito seja o Senhor, amém. Porque comigo isso não acontece. É o que Paulo está dizendo. Eu glorifico a Deus pela sua verdade. Essa tem que ser a atitude do crente. Se quer viver para Deus, não viva mais para si mesmo. Porque se tiver dois senhores, vai agradar mais a um do que o outro. Não dá para fazer. A conta não vai fechar. O apóstolo Paulo vivia para Deus. Então glória seja dada a Deus. E não a homens com suas vãs filosofias, com as suas mentiras, com as suas deturpações. Só de pensar na transcendência, na majestade, na infinidade e na glória de Deus, a gente já sente vontade da glória, de ter reverência. Em outras palavras, queridos, em meio à argumentação, Paulo contempla a Deus e diz, glória seja dada a Deus. É para Ele que eu vou viver. E para Ele que Ele viveu. E por Ele, Paulo foi assassinado. Se entregou, foi à morte. E morte terrível. Decapitado em praça pública, por amar o Evangelho, por amar o dono do Evangelho acima do próprio Evangelho. Se é que há diferença. Porque o Evangelho é Cristo e Cristo é o Evangelho. Mas claro, se a gente for esmiuçar, uma coisa é uma pessoa, outra é a sua pregação. Mas é muito importante que você perceba, o homem morreu dando glória a Deus, sem arredar o pé de obedecer o Senhor. E você vai fazer o quê? Qual é a atitude que você vai ter? Assim o crente age, ao contrário do incrédulo, ele vive para Deus, dá glória a Deus, faz a vontade de Deus e não a sua. O evangelho atual precisa mais disso. Aliás, o evangelho não, o evangelicalismo atual precisa mais disso, de se voltar para Deus e procurar fazer a vontade de Deus, e não de si mesmo, e não dos outros. Pense bem, meu irmão, no que está sendo a sua vida, porque o seu julgamento é só seu, não é de mais ninguém. Entende isso? Pense bem o que você está fazendo com a sua vida, o seu julgamento é só seu, não é de mais ninguém. O dia que você estiver diante dele, um outro Deus que você mesmo criou, um outro evangelho que você mesmo desenvolveu, não servirão de base para você. Você estará diante dele. Então pense nisso. Vamos orar? Semana que vem a continuidade. Duas coisas, dois erros que o crente não pode cometer. O primeiro vimos hoje. Você não pode deixar de glorificar a Deus com a sua vida. Semana que vem veremos o segundo. Senhor nosso Deus, obrigado pela palavra de hoje, às vezes dura, confrontadora, que realmente destrói os nossos argumentos e nos deixa diante de uma grande decisão. Vamos seguir te glorificando ou vamos continuar criando desculpas para o nosso pecado? Essa geração, Senhor, é incrédula. Estamos vivendo tempos em que a humanidade se afasta a passos largos do Senhor, à medida que a igreja a segue, se afastando do Senhor também.
Tenhas misericórdia de nós, Deus. Não queremos experimentar a verdade e deturpá-la com as nossas ações, acreditando que o Senhor abrirá uma exceção contrário à tua própria natureza. Tu não podes fazer isso. Tu és justo, santo, irretocável. Que consigamos caminhar, ó Deus, de verdade na tua presença, cônscios de que caminhamos para um julgamento. Todo dia estamos mais próximos dele. Tenhas misericórdia de nós. Esperes, ó Deus, mais um pouquinho, até que possamos mudar o que precisamos, por amor ao Senhor. Dê tempo, ó Deus, para que nós, os teus servos, nos arrependamos e mudemos a nossa conduta, se nós estamos desagradando ao Senhor em alguma coisa. Nós oramos em nome de Jesus.